Ora, e já cá estamos na nossa conversa, no nosso Esta Conversa. Boa tarde a quem está a acompanhar a conversa. Boa tarde à minha querida colega, a professora Raquel Moreira, que, como foi divulgado nas redes sociais da Este, vai ser a nossa convidada depois assim, de algumas semaninhas de interregnos de Esta Conversa. A professora Raquel Moreira, como todos sabem, é docente na ESTE já há mais de 20 anos. O tema que escolheu para a nossa conversa de hoje é o São Martinho em Portugal, uma tradição atual, portanto é um título provocatório porque é uma questão. Só para deixar mais algumas informações sobre a professora Raquel Moreira. A professora é doutora em Antropologia pela Universidade de Sevilha, é professora adjunta na nossa escola, como já referi anteriormente, tem um longo trabalho de investigação nas áreas do património, da gastronomia e da história da alimentação e tem estado, agora antes de começarmos o nosso Esta Conversa, na nossa pré-este à conversa, chegámos à conclusão que a professora Raquel Moreira leciona em todos os cursos de licenciatura da nossa escola e tem assegurado diversas unidades curriculares, entre elas História da Alimentação, Cultura Portuguesa, Gastronomia e Arte. É docente também no mestrado em Gestão Hoteleira, tem diversas publicações, tem participado em diversos encontros científicos e académicos. Seria exaustivo e um pouco fora estar a referir todas as publicações da professora. Vou apenas referir, vou agora esquecer o professora, e vou apenas referir uma obra que eu tenho da professora Raquel Moreira, com o autógrafo dela. É um livro intitulado Receitas de Reis e de Pescadores. Não sei se a professora irá falar desta obra ao longo da nossa conversa. De qualquer forma, a professora fez questão de me pedir que referisse, quando falasse desta publicação, que inclui participações extremamente válidas e importantes de chefes de cozinha, de chefes de pastelaria, de alunos nossos. Portanto, este livro é um mundo e o título fala por si. Reis e Pescadores, portanto, isto convida-nos logo a pensar nas áreas de investigação da professora Raquel Moreira, que eu já referi anteriormente, a história da alimentação, a gastronomia e a arte, etc. Falta-me dizer uma coisa, falta-me agradecer muito à minha querida colega por ter disponibilizado este final de tarde, quando já deveríamos estar em semana de São Martinho e em semana de Sexta-feira 13, já deveríamos estar a preparar as nossas castanhas e a nossa jerupiga. E a professora Raquel Moreira teve a simpatia de vir passar assim uma meia horinha, uns 40 minutos connosco. Raquel, muito obrigada, um beijinho, muito grato por teres aceito o convite e agora és tu. Então o que é isto do São Martinho em Portugal, uma tradição atual? Mas isto é pergunta que se faça, Raquel? É, É, já vamos então. ver porquê. Bom, eu é que agradeço estar aqui à conversa na Este. Queria acrescentar qualquer coisa em relação ao livro Receitas de Reis e Pescadores, que de facto foi um livro que envolveu a Este e que tem uma outra pessoa na capa, uma outra autora coordenadora deste projeto, que é a Cláudia Silva Matamoto, e portanto fomos nós duas que coordenámos, mas é um livro de facto que envolveu este, designadamente, o curso de Produção Alimentar e Restauração. Bom, indo agora ao tema da nossa conversa, e o tema é o Dia de São Martinho, e portanto vou começar por algumas perguntas que espero fiquem respondidas ou não até ao final. E essas perguntas, começamos desde logo por perguntar quem foi São Martinho, que tradições são essas associadas ao São Martinho, se são de facto atuais ou não e quais, e também questionarmos sobre o que é uma tradição e se a tradição é uma opção ou não, e se todas as tradições realmente são boas de forma inquestionável ou se também há tradições que suscitam discussão e de vez em quando temos debates sobre elas na sociedade. Bom, e devo dizer, amanhã é dia de São Martinho, todos nós associamos o São Martinho a dois outros aspectos, portanto, as castanhas e o vinho. Portanto, eu diria que os protagonistas, ali está uma castanha a voar,
nas mãos da Cândida. Eu diria que os protagonistas deste dia, ou desta semana, ou desta temporada, são um santo, que afinal vamos ver que se calhar é o que menos tem a ver com isto tudo, o vinho, e os sucedâneos do vinho, que são a água-pé e a jerupiga, e as castanhas, que são um importante alimento, sobretudo nas beiras, atrás dos montes, no Alto Alentejo, portanto nas zonas do interior do país, e que foram trazidas até nós pelos romanos, não é uma planta que existisse aqui. Depois temos aqui mais um pequeno episódio, que é o verão de São Martinho, e talvez esse seja o único aspecto que nós possamos ligar diretamente à vida do São Martinho. Para o final, foi também deixado em suspenso a sexta-feira 13, portanto a próxima sexta-feira. Podemos também falar disso, ou falamos mais adiante, que tem a ver com o 13 e com as superstições do 13 e até com a fobia em relação ao número 13. Portanto, se calhar, começo logo por referir muito rapidamente que existe mesmo uma palavra para designar essa fobia do dia 13, que é o palavrão, eu vou ler eu próprio, senão não consigo, então. Que é triscaidecafobia. Opa! É de facto o medo patológico do número 13. E, portanto, vou já dizer isto que é para não voltarmos ao número 13, eu que não tenho pessoalmente grande superstição com o número 13. Bom, vamos então ao São Martinho. Bom, São Martinho foi um santo que viveu no século IV depois de Cristo, portanto ele nasceu na Hungria no início em 316 ou 317 e morreu em 397, se não estou em erro, e ele foi um soldado romano que depois converteu-se ao cristianismo, batizou-se e dedicou-se à vida eclesiástica e acabou por se tornar o bispo de Tours, por isso ele também é chamado São Martinho de Tours. E a lenda diz que o São Martinho era um santo, portanto, muito caridoso e que ia um dia passear a cavalo, num dia muito frio, e que encontrou um mendigo e ele pegou na sua capa, rasgou ao meio, deu metade ao mendigo e ficou com a outra metade. E há quem diga que talvez esta associação do verão de São Martinho, que são estes dias de sol que aparecem por esta altura do ano, já quando estamos a entrar no inverno, que pode ser um simbolismo ligado ao facto de um mendigo estar cheio de frio e aquela capa trouxe-lhe o calor, portanto o calor do sol. Bom, mas isso talvez com esta questão do verão de São Martinho entremos então no lado mais popular deste santo. E efetivamente o São Martinho é o santo mais popular do inverno, não só em Portugal, mas também noutros países europeus. Só que os rituais que nós associamos a este dia pouco têm a ver com esta história do santo. Exatamente. E porquê? Porque esses rituais, designadamente aqueles que têm a ver com o vinho, são rituais portanto, anteriores ao cristianismo na Península e em Portugal, e tem a ver com, no caso do vinho, tem a ver com os rituais em torno do Deus Baco. E depois, como as populações, isto acontece muito nas nossas tradições religiosas, haver sempre elementos pagãos que ou são elementos populares ou são elementos que eram prévios e que as populações associaram ao dia de um santo. Portanto, nós sabemos que o dia de São Martinho não é um dia feriado. Uhum. Mas devia ser, se calhar, Raquel. Não é um dia feriado agora, mas é um dia assinalado de várias formas na atualidade. Ainda é. Quer dizer, como? Ainda é, Raquel. Ainda é, porque nós sabemos que se nós formos a um restaurante no dia de São Martinho, dão-nos castanhas. Se nós formos ao supermercado por estes dias, desde o dia, aliás, o mês de novembro, é assim, há sempre castanhas. Não existem outras tradições ligadas ao São Martinho, que já vou falar delas. Mas é sem dúvida um santo popular e a ele se associam outros rituais. Entre os mais importantes desses rituais que lhe estavam associados, nós temos que, neste momento, mantém-se ainda, não propriamente no dia, mas durante este período, a questão dos magustos,
magustos de castanhas, porque há um prato no Ribatejo que se chama magusto e não tem nada a ver com castanhas. Portanto, os magustos de castanhas, que aliás começam pelo dia de Todos os Santos. Até há quem distinga os magustos dos Santos e os magustos do São Martinho. Portanto, magustos são fogueiras onde se põem castanhas a assar e depois as pessoas vão comendo e bebendo jupiga e divertindo-se. E na tradição, quando isso se fazia assim no campo ao ar livre, havia a tradição das pessoas se enfarruscarem umas às outras, portanto estavam a comer as castanhas e pronto, isso tinha um certo divertimento. Portanto, o São Martinho é um santo divertido. É um santo divertido. Depois, temos outra tradição que continua a manter-se, que é a tradição do vinho novo. Provar o vinho novo. E como nós somos um país em que o vinho não é apenas uma bebida, o vinho é parte da nossa cultura, parte da nossa paisagem, parte da nossa gastronomia. Esta questão do vinho novo é bastante importante. Existe também em França uma tradição muito importante, que é a tradição do Beaujolais Nouveau, que é também provar um vinho novo no dia de São Martinho. E ainda este fim de semana, no Expresso, eu vou mostrar, vinha este artigo, portanto, o João Paulo Martins dizendo que aí estão os vinhos de novembro, ao sabor das castanhas e à volta da lareira. E, portanto, no artigo ele explica que no Alentejo é o dia em que se abrem as talhas do vinho e em que se prova o respectivo vinho. Portanto, estas tradições mantêm-se. Agora, os estilos de vida atuais e a vida nas cidades não é compatível com aquilo que se fazia numa vida mais ligada ao campo e em que este dia até podia ser um dia de trabalho, mas em geral não era, e portanto havia espaço para todas essas celebrações em torno do vinho, e já não digo do Deus Baco, mas ele está lá subjacente. E então o que eram essas tradições? Raquel, eu não te quero interromper, mas acho que se calhar vais gostar de saber que temos aqui colegas que estão a assistir à nossa conversa. Temos a nossa colega Maria Mota Almeida, temos uma colega da Universidade do Algarve, a Silvia Quinteiro, temos uma seguidora da nossa página do Facebook que aparece em todas as nossas conversas, extremamente simpática, a Isabel Paiva, está na Galiza e diz sempre boa tarde ou boa noite da Galiza. E há uma antiga aluna tua, creio eu, que diz: professora Raquel, há quanto tempo? E manda-te uma rosa. É a Helena Isabel Silva. Pronto, teria que ver a cara dela, porque como foi dito no início do aulas há 20 anos, portanto há gerações e gerações de há 20 anos e é natural. Mas olha, é certamente alguém que tem boas recordações tuas, porque esta frase com 3 exclamações e uma rosa só indica isso. Pronto, agradeço muito estar aqui e fico contente por haver uma aluna que arranjou tempo para estar a assistir a esta nossa conversa. Portanto, onde é que eu ia? Ia nas tradições e celebrações em torno do São Martinho, e isto mantive-se praticamente até meados do século XX, assim como uma outra tradição que atualmente essa perdeu então completamente, pronto, não se faz, que é a tradição da matança do porco. Quando isso existia na nossa tradição doméstica, rural, a matança do porco ia desde esta altura, novembro, até ao Carnaval. Bom, essa é uma tradição que de facto não é atual, perdeu-se completamente. Bom, os rituais que existiam em torno do São Martinho no norte e nas beiras, e também, sobretudo no norte e nas beiras, eram sempre ocasião para excessos em relação ao vinho, e em que se valorizavam, digamos, os mais amigos do vinho, não é? E as mais amigas também, já vamos ver. Claro. Faziam-se por todo o país procissões de bêbados, em que essas procissões, eu estou-me a rir, embora nunca tenha visto nenhuma, porque já não é bem do meu tempo, eu estou a basear-me aqui na obra do Ernesto Paigola de Oliveira, Festividades Cíclicas em Portugal, que é um dos estudos que nos deixou mais referências sobre festividades, e em que essas procissões eram organizadas na taberna, à noite, durante um tempo antes. Os mordomos, ou portanto a confraria que organizaria as procissões, eram aqueles também mais versados na questão do vinho, e depois essas procissões eram todas elas de ridicularizar um pouco a ordem estabelecida, portanto não sei como é que o Estado Novo permitia estas coisas, não é? Mas se calhar era por causa do vinho, não é? E o vinho era, beber um copo de vinho era dar de comer a 1 milhão de portugueses.
E também havia era melhor do que permitir outro tipo de convívio, se calhar, não é? Pronto, exatamente. Pois, exatamente, permitia este, não outros, bom, não sei. Mas então havia também sermões, mais uma vez ridicularizar a ordem estabelecida, e havia mesmo orações. Eu tenho aqui uma que encontrei num destes livros, que diz então que é o Pai Nosso do Vinho. Raquel, tu vais rezar. Como? Vais rezar. Vou. Muito bem. Então ouçam. Santa uva que estais na parreira, purificada sejais sem enxofre e sem sulfato. Venha a nós o vosso líquido, para ser bebida à vontade, tanto na taverna como na nossa casa, mas livrai-nos de quebrar a cabeça. Amém. Portanto, isto era um tipo de discurso que existia nesta época. Eu costumo dizer que o São Martinho, nesta altura, não agora, seria assim uma espécie de carnaval do outono, não é? Só que no carnaval ninguém leva a mal, no São Martinho ninguém leva a mal as bebedeiras que por aí aconteciam. Pronto, felizmente não estou aqui a fazer nenhuma apologia do excesso do álcool nem do vinho, mas estas tradições existiam num outro país, num outro estado da nossa cultura. E felizmente que o consumo de álcool diminuiu imenso no nosso país, portanto não estou aqui a fazer essa apologia. Naturalmente que não. Naturalmente. Estou a falar de tradições. Bom, o São Martinho também tinha uma versão feminina, não eram apenas os homens, mas também havia uma versão feminina do São Martinho, portanto era um santo de igualdade de género, e existia na Beira Baixa, sobretudo zona de Idanha Nova e também Castelo Branco, a tradição da Santa Bebiana, e que tinha lugar no dia 2 de dezembro, e, portanto, era mais uma vez um destes rituais em que se ridicularizavam ou inventava-se aquelas que se achava que seriam mais amigas do vinho e que fazia-se também igualmente uma procissão, neste caso eram os homens, portanto, a ridicularizar as mulheres. Eu ainda me lembro do meu pai falar destas tradições, não é? Quando ele era jovem. E, portanto, também tinha este lado feminino. Esta procissão, por acaso, ficou perpetuada numa canção dos... Ai, Cândido, não te falámos disso. Falámos disso, exatamente. Trovante. Do Estrovante, exatamente. Uma canção dos Trovante, Santa e que Bebiana, lembro-me sim. que era um espetáculo no Coliseu, em que eles faziam uma encenação desta procissão no palco enquanto cantavam. Bom, então, o que eram estas tradições? Eram uma espécie de, como acontece em muitas festas, e acontece com o Carnaval, uma quebra no ritmo cotidiano, uma quebra no tempo normal, e em que, portanto, são permitidos excessos que não são admitidos no tempo normal. Isso tinha uma função muito de quebrar tensões e de libertar tensões na sociedade, e, portanto, estas festas tinham esse lado. Isto não era todos os dias e não era a apologia destas coisas. O tempo de festa sempre foi um tempo de exceção e não o tempo normal do cotidiano. E é neste contexto que aparecem todos estes rituais de excesso e de ridicularização da ordem estabelecida e de Transgressão, não é? de Certa transgressão, forma. exatamente, de transgressão em relação ao tempo normal, mas deviam ser tradições muito divertidas, não é? Bom, nós não temos já, portanto, esta questão estava eu a dizer há pouco, não estava a fazer uma apologia, portanto, das questões ligadas ao álcool, mas que estava a falar de tradições. E se calhar é um bom modo para pensarmos, afinal, o que é uma tradição, Uhum. o que é que nós precisamos de tradições ou não, se elas fazem sentido. E tinha aqui uns tópicos com mais uma pergunta ou outra, que já não sei onde é que os pus. Desde que tu começaste, eu tenho tido duas frases sempre aqui recorrentes na minha cabeça. Uma era um slogan publicitário que apareceu há uns anos e que, apesar desse spot já ter desaparecido, creio eu, muitos de nós ainda continuam a usá-lo e a dizer que a tradição ainda é o que era, não é? Apareceu, se não me engano, era uma publicidade a uma bebida espirituosa, se não estou em erro. Entretanto, isso desapareceu, mas ficou.
E, em paralelo, tenho estado a pensar também em Erika Hobsbawm e na invenção da tradição, não é? Exatamente. É uma das obras que eu tenho aqui à minha frente também. Podemos começar por essa expressão da tradição ainda é o que era, ou então a versão ao contrário, que a tradição já não é o que era. Uhum. Então, é uma frase que faz pouco sentido, na minha opinião, porque as tradições são algo que são enraizadas no passado e que nós temos essa noção de serem enraizadas no passado. Tanto faz que esse passado sejam 50 anos como 500 anos, não é? É Exatamente. uma coisa que vem do passado. É uma coisa que vem do passado, que pressupõe rituais, que pressupõe repetição, porque as tradições têm que se repetir, porque senão elas perdem-se, e também a tradição tem que ter um sentido coletivo. Todos nós temos rituais individuais e tradições da nossa família, etc., mas a tradição tem que ter um sentido coletivo, ou seja, é algo que é percebido pelos outros que partilham a mesma cultura. E, portanto, a tradição, quando subsiste, ela adapta-se permanentemente ao cotidiano e à nossa forma de viver. E, portanto, quando dizemos a tradição já não é o que era, então se não é o que era, é outra coisa qualquer. Se ela continua a existir, não é o que era, é outra coisa qualquer. E então vamos procurar então o que é então diferente e quais são as diferenças e porquê, e ter consciência dessas diferenças, não é? Portanto, o São Martinho adaptou-se para uma coisa que é possível na nossa sociedade atual e perdeu todos aqueles lados que não têm sentido no presente e que eu referi há pouco. Por outro lado, é também muito importante dizer isto no contexto atual só político, que para nós a tradição é uma opção. As tradições não são leis, são rituais coletivos a que nós damos sentido, dão sentido à nossa vida, à nossa identidade, mas são uma opção. Ninguém é obrigado a seguir uma tradição ou a segui-la da forma como alguém diz que é a tradição. Uhum. Mas isso acontece porque nós vivemos num país livre, democrático, isso nem sempre é assim. Há lugares do mundo onde a tradição não é uma opção, a tradição é uma obrigatoriedade. É uma manifestação de poder, não é? Uma imposição de poder. É uma imposição de poder, aliás, está colada à questão da política e social, e, portanto, é muito interessante nós termos tradições pelas quais nós podemos optar, não é? Uhum. E é isso que nos dá também, se calhar, gostarmos tanto de certas tradições e outras não. É uma questão de Pele, de opção certa forma, pessoal e sim. coletiva. Uhum. Agora, também é verdade que nos últimos anos há muitas tradições que têm sido revalorizadas e reatualizadas, e quando, por exemplo, se fala de globalização e se pensaria que a globalização traria uma uniformização das nossas culturas, das nossas tradições, isso não é bem assim. É verdade que nós temos mais conhecimento sobre diferentes culturas, mas também a tradição levou a que cada país, cada cultura, que nós próprios olhássemos para aquilo que são as nossas tradições e a nossa cultura de uma forma diferente, porque percebemos, temos mais conhecimento sobre o mundo, melhor podemos analisar aquilo que vivemos. E, portanto, até se revalorizaram certas tradições e passámos a ter mais consciência daquilo que verdadeiramente temos de diferente em cada parte do mundo. E isto não é só uma questão, não é um movimento só espontâneo, porque há muitos mecanismos internacionais que têm a ver com a preservação e com a valorização dessas tradições. Nomeadamente, estou a pensar na Unesco, estou a pensar nas convenções da Unesco e na mais recente, que tem a ver com o património imaterial. Portanto, é uma forma de preservar e de valorizar e de dar a conhecer várias tradições que, de outra forma, se calhar já se tinham perdido. E, a propósito disso, faço aqui um parênteses para dizer que há uma base de dados de património imaterial, festas e outras tradições, música, uma base de dados que se chama Matriz PCI. PCI é Património Cultural e Imaterial, e onde qualquer pessoa pode ir realmente ver descrições de várias tradições, e certamente há lá tradições do São Martinho.
Pronto, relativamente à questão se todas as tradições são boas e porque nós gostamos de uma tradição temos gostado de outras, pois evidentemente isso não é bem assim. Há tradições que suscitam discussões enormes na sociedade. Temos uma que suscita grandes discussões quando se fala dela, que é a questão da tourada, que é uma tradição, de facto, no nosso país, e há razões históricas para essa tradição, mas, de facto, é uma tradição que, à luz de certos valores do presente e direitos dos animais, é uma tradição que não faz, pronto, não faz sentido para uns, continua a fazer sentido para outros, e, portanto, aí temos uma discussão sobre se a tradição faz sentido ou não e se aquilo tem atualidade ou não. Depois há tradições que eu diria mesmo, atrevo-me a dizer, tradições que são, pronto, não sei bem que não queria dizer uma palavra muito fraturante, mas há tradições que de facto não têm grande sentido. No outro dia falava com a Cândida sobre uma tradição que existe numa aldeia de Trás-os-Montes, que é nas festas de Santo Estevão, que são ali no período a seguir ao Natal, há um dia em que as crianças podem fumar. Pronto. Exatamente, uma aldeia ao pé de Portanto, Mirandela. é permitido às crianças fumarem e É isto incentivado, Raquel, incentivado, é incentivado mesmo. pronto, o que é que isto significa? As festas de Santo Estevão são festas em honra em honra de São Estevão, são festas, ou também se chamam festas dos rapazes, e Exato. são festas em que há vários rituais de passagem à idade adulta e de emancipação dos jovens, e portanto houve certamente uma época em que fumar era uma coisa valorizada, alguém que fumava já era um homem, não é? E então daí, se calhar a tradição vem dessa altura, mas neste momento ela não faz o menor sentido porque nós vivemos, achamos que toda a gente sabe os malefícios do tabaco, não é? Também não estou a fazer nenhum juízo de valor sobre quem fuma, mas portanto essa tradição é um bocadinho anacrónica, não é? E ela se calhar não faz muito, bem, não sei se alguém está a ouvir desta aldeia. Há uma pessoa que está. Há uma pessoa que está, eu sei. Mas, portanto, é uma tradição questionável à luz dos valores atuais. E eu, por acaso, fui pesquisar uns filmes sobre essa tradição e encontrei alguém dessa aldeia que dizia que não tem importância nenhuma, porque isto sempre foi assim. Sempre fizemos isto. Portanto, isto é normal. Nós sempre fizemos isto é normal. E pronto, e lá está normal. Depois há coisas ainda piores, não é? É uma coisa que eu nem vou falar muito, mas não sei se lembram de há uns anos atrás haver aí uma grande onda de indignação com uma festa onde, pronto, resolveram buscar o rabo de um pobre de um gato e depois de surgia, não é? Desgraçado, com o rabo queimado e riam-se muito com. Pronto, portanto, como nós temos a opção, na sociedade em que vivemos, temos a opção de escolher se queremos viver certas tradições ou não, também temos a liberdade de questionar certas tradições ou não. E algumas, pronto, de facto, suscitam discussões. Pronto, mas isto tinha a ver com a tradição. Não sei se há alguma pergunta sobre a tradição que eu ainda não abordei. Eu já disse aqui, portanto, as características da tradição têm a ver com o ritual, a repetição, o sentido coletivo, alicerçada ou enraizada no tempo, a questão de ser uma opção, no nosso caso, e uma opção que algumas pessoas seguem conscientemente e porque querem mesmo manter essas tradições, e a questão da tradição ser dinâmica. As tradições mudam e essa é a condição para elas continuarem a ser atuais e para se adaptarem à sociedade presente e serem execuíveis na sociedade presente. Pronto, e eu tinha ficado aqui nas tradições do São Martinho ligadas ao vinho e à água-pé e à jerupilha. Ainda não falámos propriamente das castanhas. É verdade, só eu que tenho aqui. Só referia um bocadinho as castanhas e, bom, o castanheiro é uma árvore que existe no nosso país, sobretudo no norte interior, nas beiras, no Alto Alentejo. É uma árvore muito bonita, na minha opinião. Aliás, eu tenho duas árvores preferidas, que eu acho das árvores mais bonitas, que são as cerejeiras e os castanheiros.
se calhar porque nasci muito próxima delas, mas o castanheiro é uma ave interessante, foi introduzida pelos romanos. Nós temos produção de castanheiro nessas zonas que eu acabei de dizer. Talvez pudéssemos investir mais no castanheiro e nas castanhas, porque temos, segundo os estudos, temos boas condições para isso. E a castanha fazia parte da alimentação desses lugares. Antes dos descobrimentos e antes da batata eu ia dizer antes dos descobrimentos e antes de usarmos a batata, mas de facto a batata só se passou a usar frequentemente muito depois dos descobrimentos. Só para aí para o século 1800 e tal, 19, 18, 19. Aliás, acho que o primeiro texto sobre a plantação da batata é do século 19. E, portanto, a castanha tinha a função de enriquecer os purés das sopas. E há naquelas zonas as sopas de castanha, ou o caldo de castanha, que era uma sopa com castanhas, que se fazia muitas vezes com as castanhas secas, porque não se guardavam durante o ano inteiro frescas. Então, havia as castanhas piladas, castanhas secas, que depois eram postas de molho, moídas e feitas essa sopa. Também há uma versão doce dessa sopa. E, portanto, alimento de base da alimentação desses territórios. A forma mais habitual, como nós consumimos castanhas, é cozidas ou assadas. Isso também é as mais rápidas e mais fáceis. Há aqui uma pequena dica: as castanhas cozidas e assadas levam sal, tanto umas como outras. E as castanhas cozidas ficam bem com um pouco de erva doce durante a cozedura. Dá-lhes um sabor particular. E um cheirinho. E um cheirinho. Olha ela. Muito outonal. Muito outono. As castanhas assadas, quando saem do forno, e se há também um truque para elas ficarem mais macias, que é se nós pusermos um pano levemente úmido, tiramos o tabuleiro do forno, pusermos um pano enquanto vamos descascando ou não, levemente úmido, e elas ficam no fundo ali um bocadinho abafadas e tornam-se mais macias e até mais fáceis de descascar. Olha, não sabia. Pronto, não pode ser uma coisa muito úmida, nem estava há muito tempo. Exato. Arrefecem e ficam... Sem piada nenhuma. Podem perder também um bocadinho daquele crocante, não é? Claro. Crocante, sim. Depois, também é usual as castanhas servirem como acompanhamento de carnes assadas, ou de aves ou porco, ou servirem de recheios, ou num rolo de carne de porco, ou num recheio de castanhas, ou de peru, ou de peru, também é habitual. E depois nós não temos assim muitas, pensei eu, pronto, não temos muito mais receitas do que isto, mas entretanto fui pesquisar aqui nos livros que encontrei aqui em casa, uma pesquisa rápida, nos livros que tenho por aqui, e então eu encontrei, deixa-me ver, 18, 20 receitas de castanhas. Não são todas portuguesas, mas encontrei 20 receitas e vos vou dizer. No livro do Olo Goma, que se chama Culinária Portuguesa, é o primeiro livro, que é o primeiro livro que sistematiza a cozinha portuguesa, é dos anos 30, e é muito interessante porque a cozinha portuguesa deste livro é a cozinha de Portugal e das nossas ex-colónias, portanto, dos territórios que pertenciam a Portugal, e, portanto, tem várias receitas. Pronto, vejam o índice com, às vezes, até designações engraçadas. Calculo que sim. Sim. A remeterem para outros países. Muito exotismo ali, não é? Tem muito exotismo e, ao mesmo tempo, muito nacionalismo. Pois. É um livro que surge num contexto... aliás, o José Manuel Sobral, que é o investigador do ICS, ele estuda bastante essa fase em que a cozinha é também fundacionada como elemento de afirmação do nacionalismo. E este é um belo exemplar, porque é a primeira tentativa real, a primeira tentativa e a primeira obra em que há uma que se chama Cozinha Portuguesa. Culinária portuguesa, neste caso. Pronto. Ele tem então uma receita de castanhas com ovos moles de Aveiro. Ou seja, uma receita... Castanhas com ovos moles? Com ovos moles. É uma receita bastante calórica e também bastante complicada de fazer. Pois, calculo sim. Pronto, exato. Portanto, é um doce de colher, não é?
É um doce de colher que leva os ovos de aveia no final. Uhum. Geralmente há muitas receitas de castanhas na doçaria. Aliás, destas 18 que eu disse, apenas 3 delas... Não, destas 18, apenas há uma, que são castanhas estofadas, que são também para acompanhar carnes. Tudo o resto é doçaria. Geralmente os doces de castanhas são feitos depois de cozer as castanhas, reduzindo a puré. A maior parte são todos, aliás, são todos feitos com essa base. Então, passando depois ao Pantagruel, que é um livro histórico no nosso país, embora não seja propriamente um livro de cozinha portuguesa, não só de cozinha portuguesa, também tem. Aí encontramos 2 pudins de castanhas, um à francesa, outro à italiana. Os pudins de castanha são ótimos. Claro que fui ver bem, as receitas são praticamente semelhantes, não é? Apenas a francesa tem no fim uma cobertura de chantilly e o à italiana tem uma cobertura de merengue à italiana. Ui! É a diferença, o resto é uma receita que parece semelhante. Uhum. Depois temos também nesse livro uma castanhada de Henri Paul Pelaprat. E eu fui ver quem é o Henri Paul Pelaprat. Exato. É, portanto, um chefe de cozinha francês que viveu de meados do século XIX a meados do século XX e que tem várias obras de doçaria. E, portanto, tem esta castanhada, eu adorei o nome castanhada. Depois encontrei outro livro onde aparece também uma castanhada que é um doce, e realmente castanhada também é um doce que se faz com castanhas no Alentejo. Bom, então esta castanhada do Sr. Henri Paul Pelaprat é um pudim frio que até é bastante fácil de preparar, porque basicamente é o purê das castanhas com ali mais uns temperos, o açúcar, não sei se é, não, açúcar não tem gemas, chocolate ralado, e essa pasta toda é misturada e depois é prensada e fica no frigorífico de um dia para o outro. E no fim pode-se servir no dia a seguir com chantilly ou com uma outra cobertura, portanto é fácil e deve ser bastante bom. E é interessante. É interessante. Aliás, a ligação do chocolate com castanha parece bastante interessante. Pronto, depois temos aqui a grande enciclopédia da cozinha da Maria de Lourdes Modesto, uma obra também de referência, que não são propriamente apenas receitas portuguesas, e onde aparecem 11 receitas com castanhas, entre mousse de castanha, sobremesa de castanhas e maçãs, bolos de castanha, pudim de castanha, doce de castanha, bolo rápido de castanha, puré de castanhas, marron glacé, as famosas receita francesa, que são com calda de açúcar, mas o glacé é feito por várias vezes e, portanto, é uma receita que também não é fácil. E as tais castanhas estofadas para acompanhar aves, que são interessantes porque, no fundo, é um puré de castanha que leva salsa e aipo. Portanto, deve ser bastante saborosa. Pronto, depois encontrei também num livrinho que eu tenho para aqui, de 1942, daqueles do Ministério da Agricultura, que tem assim esta capa muito... Sim. Tem esta capa muito vintage. Tem o nome de Aproveitamento de Fruta em Conservas, Compotas e Outros Doces. E onde aparece também um doce de castanha e uma castanhada, lá está. Portanto, neste caso, um doce tradicional, não o doce do francês. E num livro mais recente, de uma obra chamada A Doçaria Portuguesa, da Cristina Castro, que fez um levantamento de doçaria portuguesa pelo país todo, em 3 volumes, o Norte, o Centro e o Sul, e em que ela vai à procura de coisas atuais, recentes, praticadas em pastelarias e ao público. Portanto, não é um levantamento das receitas, mas é um levantamento de doçaria praticada. E então aí aparecem uns pastéis de castanha de Tondela e outros de Marvão. Uns são redondos, tipo pastel de nata, outros são os barquinhos. Aparecem umas castanhas de Santa Marta de Penaguião, que ela diz que tem cerca de 3 anos. E aparecem uns ouriços de castanha em Penedono, que parecem muito interessantes, porque são umas broas recheadas, broas doces recheadas com castanhas, e depois são apresentadas com os ouriços das castanhas, abertos, secos, e a broazinha lá dentro. Deve ser um bocadinho difícil de comer, não é? Por causa dos picos do... Exatamente. Mas achei interessante. Muitas vezes estas receitas mais recentes resultam de concursos que têm sido feitos pelas autarquias em vários sítios do país, portanto, no intuito de encontrar um doce tradicional da região. Depois alguns
ficam, outros não. Eu já estive num concurso de um desses doces e aparecem as coisas mais incríveis e também mais interessantes. E pronto, eu quis terminar com estas receitas porque vem aí um fim de semana que temos que encontrar imaginação e não nos distraímos para não sair de casa. E, portanto, por que não comprar aí 1 ou 2 kg de castanhas e tentarmos fazer algumas destas coisas. Sobre o castanheiro também, se pesquisarem no meu Facebook, na minha página do Facebook, há um texto que eu partilhei sobre o castanheiro que tem a história, tem a zona de distribuição, é um texto interessante. Uhum. Pronto, e portanto não tenho aqui uma jerupiga para brindar. Eu tenho, mas não trouxe, achei que não seria apropriado. Trouxe só as castanhas. Mas deixo com estas receitas e pronto, se alguém quiser alguma das receitas, pode-me pedir através do Facebook. Tens aqui um cumprimento, alguém a cumprimentar-te, o Heitor Oliveira. Diz-te alguma O coisa ou não? Heitor, nosso Sim, aluno é este também, de par. eu sei, que eu já estive a ver, nosso aluno da ESTA e está no Politécnico de Lisboa, certo? Pois, ele estava na faculdade, nas cantinas da faculdade da Universidade de Lisboa. Ok. Mas eu sei que o E Heitor na tem... Marinha? Como? E na Marinha também. Sim, ele foi aluno de par, um bom aluno, Uhum. e ele tem feito um trabalho excelente nas cantinas. Fez, agora está no Politécnico, mas nas cantinas da Universidade de Lisboa. Uhum. E creio que tem andado a fazer uma coisa que é provar que nas cantinas também pode haver gastronomia. Não sei se o leitor concorda, mas acho que a ideia é essa. Muito Ele bem, irá muito bem, responder. Eu muito não bem. tenho acesso aqui aos comentários por escrito. Não. Pronto, então não sei se há pessoas que querem colocar questões, colocam Se então por houver escrito. questões, quer dizer, depois desta lição toda, talvez as pessoas estejam a processar toda a informação. Agora nas cantinas do IPL, diz o Heitor. Muito bem. Muito bem. E E continuar a fazer um excelente trabalho. exatamente. Certeza. Era isso que eu ia desejar, continuação de bom trabalho. Não, mas Raquel, dizia eu que depois desta conversa e desta tua lição, as pessoas provavelmente estão a processar esta informação, estão à procura de mais receitas. O Heitor diz que está num novo projeto. Está no? Novo projeto. Ok. Mas Portanto, o Heitor, pronto, isto é uma conversa mais pessoal. Nós temos um assunto pendurado, Heitor. então, doutor Heitor Oliveira, é favor contactar a professora Raquel Moreira, se faz favor. Mas dizia eu, Raquel, que provavelmente as pessoas estão a processar toda esta informação, porque para nós o São Martinho vai passando, eu às vezes comento com os meus alunos a reação é um pouco de desconhecimento, lá há um ou outro que, não sendo de um meio urbano, acaba por dizer, na zona de onde eu venho, faz isto ou faz aquilo associado à data do São Martinho, mas de facto parece que não há. É uma tradição, se calhar, que está um pouco a ser. A esvair-se, não sei. Foi ótima esta parte final, com estas receitas todas e com estas referências todas às castanhas, podem ser muito mais do que as castanhas cozidas ou as castanhas assadas que nós compramos na rua, agora já não embrulhadas naquele cartuchinho de lista telefónica, não é? Agora nos saquinhos divididos, não é? De um lado tens as castanhas e depois do outro lado pomos as cascas. Olha, sabes que já passaram. Diz, continua. Cândida, por acaso não falámos dessa tradição da rua. Que em Sim. Lisboa nós temos essa tradição há muito tempo de haver castanhas na rua. Mal começa o tempo, mal começam as castanhas, mesmo que ainda faça sol e calor e que o outono esteja quente, começam a aparecer as castanhas e aquela coisa que é as fumaradas Exatamente. das pessoas que estão a assar castanhas e daquele objeto muito giro que parece é um crivo com duas asas. Exato. Que serve para assar as castanhas. Isso é uma imagem típica de Lisboa no outono, realmente. Portanto, estamos a ver que há aqui tradições que ainda estão atuais, só que nós não as ligamos de facto ao São Martinho. E é natural que muitas pessoas não saibam qual é o significado do São Martinho, porque na verdade
há aqui uma coincidência e depois no fim vai saber, e então o São Martinho quase não tem nada a ver com isto, não é? É um pretexto. São Pois, Martinho. exatamente. Se calhar dos ditos populares que eu acho mais piada é o que diz que no São Martinho vai à adega e prova o vinho. Portanto, isto é a mistura de Sim, tudo mas eu aquilo que tu disseste, não é? O tenho que aqui é uma que... lista desse género. Tenho aqui uma Então lista desse conta, género. partilha. Um que eu disse São Martinho, castanhas e vinho, pus isso escrito em algum lado, mas o ditado é: em dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho. Ah, mais Mas tem composto. mais uns engraçados, que é no dia de São Martinho, mata o teu porco e prova o teu vinho. Não, essa tradição do porco já não existe. Dia de São Martinho, faz-me a gosto e prova o teu vinho. No dia de São Martinho, encerta-se o pipinho. Ou então, pelo São Martinho, fura o teu pipinho. Vai à adega, fura o teu pipinho. E Martim bebe o vinho, coitado, ele que não tem nada, nem sequer se conhece nenhuma lenda, nem nada associado ao facto do São Martinho beber vinho. O Martim bebe o vinho e deixa a água para o moinho. Muito bem. Também é muito giro. Bem, mas seja a partir de que perspectiva for, é uma data ou um dia que apela à convivialidade, à partilha, à recuperação de memórias, à construção de memórias para o futuro, e esse cheiro de que tu falaste, que nós sentimos em Lisboa, de facto é uma coisa que nos transporta para quando éramos pequenitas e que agora continuamos, se calhar, ainda a sentir o mesmo encanto. E são poucas as situações em que nós conseguimos fazer ter numa única representação assim uma abrangência temporal tão grande, não é? Sim, estas questões são. Por vezes nós não passamos e não ligamos nenhuma às castanhas, mas quando começamos a pensar nas tradições, mesmo que nos sejam relativamente indiferentes, não é? Não faço, eu gosto imenso de castanhas, mas se calhar não faço questão da manhã, até porque amanhã não vou ter tempo sequer para nada, é o meu dia mais preenchido de aulas, Pois, mas no fim de semana certamente vou-me dedicar algum tempo às castanhas, até porque agora fiz esta pesquisa eu própria estou curiosa de experimentar umas coisas. Mas de facto, mesmo que não tenhamos muita consciência disso, ou que até parece que vamos apressados e não ligamos, mas de facto estas pequenas coisas fazem parte de uma identidade, não é? Nossa. E em Lisboa já não fazemos magustos, mas os magustos eram de facto esses momentos de convivialidade muito divertidos e muito, muito interessantes. As pessoas faziam uma aldeia inteira, faziam um magusto, e isso ainda se faz pelo país, não é no dia de São Martinho, mas é um domingo antes ou depois. exatamente. E lembro-me, eu que sou de uma família grande, nós próprios fazemos um magusto entre nós e nos divertirmos pronto, bastante com essa questão do magusto. E de facto, essa questão de apelar à convivialidade é verdade, é verdade. E nós, como estamos nesta fase de quando isto acabar, não é? Talvez no próximo ano fosse um bom pretexto para fazermos um agosto, não sei onde, nem quando, nem com quem, mas por que não? Porque não fica combinado. E olha, Porque este ano apenas podemos fazer um agosto da sala para a cozinha e da cozinha para a sala, e não para a varanda ou para o terraço, não muito mais que isso. eu acho que temos outra pessoa que se vai juntar ao Magusto, que é a nossa colega Maria Aurindo, que apareceu agora a agradecer a tua partilha. Portanto, já somos três, pelo menos, pelo menos. Obrigada à presença da Maria também. A Maria é uma querida, aparece sempre também para apoiar estas nossas conversas. As nossas conversas. Exatamente. Minha querida Raquel, passaram 50 minutos. As conversas são como as castanhas. Exatamente. São Não amigas é? das cerejas. São Exatamente. vizinhas das cerejas. Exatamente, exatamente. Olha, Raquel, muito obrigada. É claro que aprendi imenso e tenho a certeza que quem acompanhou a nossa conversa ou que quem ainda a vai ver, quer aqui na galeria de vídeos ou no YouTube deste, vai ficar também a saber muito mais, com curiosidade, com ideias. De facto, agora estes 2 fins de semana que aí vêm vão ser diferentes. Portanto, apelando a uma nova forma de promover a tal convivialidade, embora comprar castanhas e experimentar e ver receitas antigas, ver tudo
o que está associado a esta tradição. Olha, há beijinhos da Suíça, do Bruno Barbosa. O Bruno Barbosa Bruno está na diz: Olá, Suíça. professoras, há quanto tempo? Tenho pena que só apanhei a conversa quase no fim. Pois é, Bruno, mas pode A conversa, rever na portanto, galeria do convém dizer que Facebook. está disponível no YouTube da escola, não é? Exatamente, vai ficar aqui no Facebook da Esta e vai ficar no YouTube da escola dentro de umas horitas. Portanto, beijinhos para a Suíça. Imagino que agora deve ter ficado com saudades de umas castanhasitas, não é verdade? Também não ouvia o Bruno, há muito tempo que não ouvia falar do Bruno, sei bem, lembro-me bem, há nomes que eu me lembro. Pois, eu pela minha parte, ao ver os beijinhos da Suíça, fiquei com saudades de um copinho de Glühwein, que é uma coisa que também não cai nada mal. E a Suíça no outono tem paisagens deslumbrantes, muito bonito. Aquela Minha zona. querida Raquel, obrigada. Foi um gosto, foi uma Obrigada, eu. lição. E vamos pensar noutros temas para voltarmos a conversar. Sim, e obrigada por mais esta. Foi uma conversa, mais uma conversa desta conversa, e onde são abordados vários temas, e portanto eu gosto sempre muito de conversar. E se for Pois é, sobre a comida, então, e sobre tradições e exatamente. festividades. E nós temos uma combinação, que é eu mostrar-te alguns livrinhos que aqui tenho também. Também tínhamos já falado disso. Enfim, tenho muitas conversas agendadas, Exatamente. assuntos pendentes. O que é bom, é bom. Pronto. Então, muito obrigada a todos e bom São Martinho. Se não for Bom, amanhã, no próximo fim de semana. exato, vai à adega e prova o vinho. Obrigada, Raquel. Obrigada.